Olá, hoje vamos desvendar um quebra-cabeças que, à primeira vista, parece uma simples anedota. Mas, na verdade, ele foi capaz de expor uma falha gigantesca nos próprios alicerces da matemática. Parece interessante, não é? Então, vamos a isto. Para começar, vamos imaginar um cenário. Pensem numa pequena cidade bem isolada, daquelas onde toda a gente se conhece. Nesta cidade, há só um barbeiro. E este barbeiro vive e trabalha seguindo uma regra muito, mas muito estrita, que se aplica a todos os homens da cidade. E é aqui que a nossa história começa a ficar realmente curiosa. Com uma regra que, honestamente, parece perfeitamente lógica. Vamos ver que regra é essa. A regra é esta, e é a única que importa. O barbeiro faz a barba a todos os homens que não se barbeiam a si próprios. E apenas a esses. Parece simples, certo? Se alguém não faz a própria barba, vai ao barbeiro. Se faz, bom, não precisa do barbeiro. Faz todo o sentido, não é? Acontece que, escondida nesta regra tão simples, está uma pergunta. Uma pergunta que parece não ter resposta. Uma daquelas perguntas que quebra a lógica em que se baseia. E a pergunta é precisamente esta. O barbeiro também precisa de se barbear, certo? Então, quem é que lhe faz a barba? A resposta devia ser fácil, mas vamos lá analisar as duas únicas hipóteses que existem. Ok, vamos pensar nisto passo a passo. Vamos começar pelo primeiro cenário, se o barbeiro fizer a sua própria barba. Bem, se ele faz isso, então ele pertence ao grupo das pessoas que se barbeiam a si mesmas. Mas a regra é clara, ele só pode barbear quem não se barbeia a si próprio. Ou seja, ao barbear-se, ele quebra a regra. Não pode ser. Ok, então vamos para a segunda hipótese. O barbeiro não se barbeia a si próprio. Nesse caso, ele pertence ao grupo dos homens que não se barbeiam. E o que diz a regra? Que o barbeiro deve barbear todos os que não se barbeiam. Portanto, ele teria de se barbear a si mesmo. É outra contradição. E pronto, estamos presos num ciclo infinito e impossível. Cada resposta que tentamos leva-nos exatamente à sua negação. É um beco sem saída lógico. A própria pergunta, baseada na regra, cria um paradoxo do qual é impossível escapar. A conclusão, por mais frustrante que possa parecer, é esta. A situação é impossível. Não existe uma resposta lógica para a pergunta porque a premissa inicial, a existência deste barbeiro com esta regra específica, simplesmente não pode existir num universo lógico. Mas isto não era só um joguinho de lógica para passar o tempo. Este quebra-cabeças, este exato ciclo impossível, foi usado por um famoso filósofo, Bertrand Russell, para expor um problema muito, mas muito mais fundo. Uma verdadeira crise no coração da matemática do século XX. O Bertrand Russell usou a analogia do barbeiro para explicar um paradoxo que ele descobriu numa área da matemática chamada teoria dos conjuntos. Basicamente, é a teoria que estuda como agrupamos coisas. E Russell mostrou que as regras que os matemáticos usavam para criar esses conjuntos podiam levar a contradições lógicas, tal como o nosso barbeiro. E aqui está a versão matemática, mas a lógica é a mesma, vejam só. Imaginem que o barbeiro é o conjunto de todos os conjuntos que não se contêm a si mesmos. As pessoas são os outros conjuntos. A pergunta quem barbeia o barbeiro é a mesma que este grande conjunto pertence a si mesmo? E a resposta é o mesmo ciclo vicioso. Se ele pertence a si mesmo, então pela sua própria definição não deveria pertencer. Mas se não pertence, então, novamente pela definição, ele deveria pertencer. É o mesmo paradoxo, só que em vez de barbas, estamos a falar de matemática pura. Então, qual é o sentido de descobrir um problema destes? É só para mostrar que a matemática está errada? Bem, na verdade, e isto é o mais fascinante, é precisamente o oposto. Descobrir um paradoxo é como encontrar uma fenda nos alicerces de um prédio. Claro que é alarmante, mas é essa descoberta que nos permite consertar a estrutura e construir algo muito mais forte. Um paradoxo força-nos a olhar para as nossas regras mais básicas e a perguntar, ok, como podemos melhorar isto? E o legado do paradoxo do barbeiro é imenso. Por causa deste problema, os matemáticos tiveram de criar novas regras, muito mais cuidadosas. Desenvolveram sistemas lógicos mais seguros, como a teoria dos tipos, que, de uma forma muito simplificada, impede que um conjunto possa sequer falar sobre si mesmo desta forma contraditória. No fundo, este enigma ajudou a salvar a matemática de si mesma, tornando-a muito mais rigorosa e robusta. E isto deixa-nos com a última reflexão, não é? O paradoxo do barbeiro mostra que até os sistemas que nos parecem mais lógicos e perfeitos podem ter contradições escondidas. E isso levanta uma questão fundamental. Como é que podemos ter a certeza de que as regras que governam os nossos sistemas, sejam matemáticos, legais ou sociais, não se desmoronam quando são confrontadas com a pergunta certa, ou, neste caso, com a pergunta impossível? É algo para se pensar.